Oi, amigos! Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre judicialização de políticas públicas e comparar com o ativismo judicial. Eu não vou falar sobre tudo que envolva esses temas, porque eles são amplos e aí demandaria um vídeo muito longo. Mas eu vou pincelar alguns pontos que eu julgo importantes para vocês. É bom vocês darem uma lida no artigo de judicialização de políticas públicas do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele escreveu ainda enquanto procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor titular da UERJ, e o artigo Neoconstitucionalismo, Riscos e Possibilidades, do professor Daniel Sarmento. Eles pegam bem essa questão da judicialização das políticas públicas, do ativismo judicial e eles fazem algumas ponderações com relação ao ativismo. Para o Luiz Roberto Barroso, a judicialização, que é justamente o fato do judiciário acabar decidindo políticas públicas que outrora eram apenas do encargo do legislativo e do executivo, o judiciário ele começa a fazer essa judicialização a partir do momento em que nós tivemos uma redemocratização no país. O nosso modelo de controle de constitucionalidade, que é um modelo misto, abrange tanto o modelo americano, difuso, quanto o concentrado, que é o modelo europeu, a própria constitucionalização abrangente, em que nós temos hoje o direito não só avaliado à luz do direito civil ou à luz do direito penal. Quando nós falamos em direito penal, direito civil, direito administrativo, nós sempre conjugamos com o direito constitucional. Não falamos mais de nenhuma matéria do direito sem ter aquela base constitucional, sem ter a observância não só dos direitos da maioria, mas também da observância dos direitos da minoria, dos direitos fundamentais, dos direitos sociais fundamentais. Então, toda a leitura do direito hoje é com base no direito constitucional. E por conta disso, a judicialização das políticas públicas foi uma consequência. O judiciário ele sai daquela ideia de legislador negativo de Hans Kelsen, em que ele apenas interpretava a legislação em abstrato, em apenas fazer o controle de constitucionalidade, aquele controle concentrado, porque o Kelsen ele defendia o modelo austríaco, que é o modelo concentrado. Então, o judiciário ele sai dessa posição de legislador negativo, apenas de fazer a interpretação da lei, conforme o caso concreto, fazer esse comparativo e determinar o controle de constitucionalidade para justamente atuar em determinadas demandas em que ele antigamente não atuava. Exemplo disso fez com que o Supremo Tribunal Federal passasse a opinar sobre questões polêmicas como a união homoafetiva, como a pesquisa em células-tronco embrionárias, o fato de haver um aborto de feto anencefálico. Isso fez com que o judiciário brasileiro entrasse nessa questão da judicialização de políticas públicas. Só que o Luiz Roberto Barroso, assim como o Sarmento, atentam para os riscos do ativismo judicial, que apesar de muito parecido com a judicialização de políticas públicas, diz o ministro Barroso que eles são primos e têm origens distintas. O ativismo seria muito mais do que a judicialização. Seria o próprio judiciário atuando em determinadas causas que talvez lhe faltariam capacidade institucional ou até mesmo expertise. E ele chama a atenção para esses riscos. E com um exemplo muito interessante. O Tribunal Constitucional Sul-Africano decidiu sobre a distribuição de remédios que estavam em pesquisa ainda estavam em fase de teste, remédios que prometiam que mulheres grávidas que eram portadoras do vírus HIV não transmitissem esse vírus para os filhos. Então, esse remédio ainda estava em fase de testes quando essa questão chegou ao Tribunal Constitucional Sul-Africano e eles decidiram que esses remédios deveriam sim ser custeados pelo poder público e serem entregues a essas mulheres. O que aconteceu no final de tudo? Esses remédios fizeram com que as mulheres enfraquecessem demais e muitas vieram a óbito.
Muitas até vieram a óbito antes mesmo de terem os filhos e eles, em consequência, acabaram também falecendo. Isso foi uma extrema polêmica lá na África do Sul por conta disso. Até onde o judiciário pode realmente atuar se lhe falta expertise. O Sarmento, inclusive, ele fala uma frase muito interessante, inclusive nesse artigo, né, o Constitucionalismo, Riscos e Possibilidades, em que a ditadura da toga não pode ser diferente da ditadura da farda. Então, o judiciário ele deve atentar a essas questões. Até onde o judiciário pode atuar? Como, por exemplo, na reserva do possível da administração pública, em casos que envolvam medicamentos ou internações em hospitais públicos. Até onde o judiciário pode vir a atuar com esse ativismo todo? E isso acabaria não só atingindo a pessoas que estão necessitando do leito, mas também dos recursos orçamentários, atingindo a sociedade como um todo. É um tema ainda muito polêmico, é um tema que, se cair, vai cair numa discursiva que cobre o direito constitucional de uma maneira avançada, mas não adentrando em questões tão polêmicas, perguntando para vocês até onde vai o ativismo judicial, se você concorda ou não concorda com o ativismo. Mas esses exemplos em que o judiciário ele passa de legislador negativo para legislador positivo e atua cada vez mais nessa questão da judicialização de políticas públicas, é interessante vocês saberem. Bom, nós vamos por aqui. Até o próximo.